meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Florescendo no Deserto 21. Eu sou a Adriana, a coordenadora deste canal, que tem o objetivo de trazer reflexões que levem a sua vida à floração. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre o tema desistência, porque existem momentos que nós temos aquela tendência de deixa pra lá, vou largar a mão, vou desistir, vou jogar a toalha, né? Mas existe o momento certo para você desistir e para você não desistir, porque nem sempre a desistência ela vai ser uma opção. Então, existem momentos em que a desistência não é uma opção. E há momentos em que ela é uma obrigação. E eu comecei a falar sobre este tema por conta de uma experiência que eu tive na manhã de hoje. Na manhã de hoje, eu estive no quintal da casa do meu pai e lá minha mãe deixou de herança para nós uma mini floresta. Que é um quintal cheio de vasos, cheio de plantas. E todas as manhãs eu adoro acordar e dar uma voltinha no quintal. Porque tá aquele frescor da manhã, os passarinhos estão cantando, eu escuto o barulho das abelhas, né, visitando as flores. E eu gosto de passar os olhos ali, né, antes de comer, até antes de tomar café, eu gosto de dar uma voltinha no quintal. E nessa voltinha matinal, eu me deparei com essa flor, que é uma orquídea, que eu considero muito bela, e tirei a foto da flor e ali tinham algumas abelhas verdes, metálicas, né, passeando ali entre essas flores. E eu fiquei encantada, né, observando. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu desci os olhos, né, desse ramo floral, eu vi isto daqui. Dá uma olhadinha. Eu tive a visão de um botão que caiu. Ele caiu sobre a folha abaixo e era um botão que ele não chegou a florescer. Ou seja, ele caiu antes do tempo. Foi um botão que desistiu no meio do caminho. Por algum motivo, ele se despregou, caiu e ele não chegou ao processo da floração, que é o ápice, né, de uma planta da sua vida adulta, né? É alcançar a floração. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, ele interrompeu, morreu antes do tempo. E aí me veio a palavra desistência, para a gente começar a conversar no dia de hoje, né? Nós vamos fazer essa reflexão. E a desistência, ela pode ocorrer, às vezes ela deve ocorrer, né, nas nossas vidas, e existem vários motivos que levam as pessoas a desistirem, a jogar toalha ou interromper, né, os processos, um sonho, um desejo, uma conquista. E às vezes pode ser por conta da pressão. Ai, a pressão interna, a pressão externa. Ai, tá todo mundo falando, né? Às vezes a pessoa está desenvolvendo um projeto, todo mundo começa, não vai dar certo. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Né? Então é uma pressão, né? Uma pressão externa. Às vezes por preguiça, porque vai ter que empenhar energia, vai ter que empenhar tempo, dedicação, e a pessoa fala: não, vai dar muito trabalho, larga isso pra lá. Nem começa, não começa por conta da preguiça. Agora, tem pessoas que até começam a fazer algo, algum projeto,
E só que desiste porque nas primeiras tentativas não deram certo, fracassou, né? Falou, eu caí, né? Não vou tentar de novo. E para por aí. Às vezes a pessoa desiste nas primeiras tentativas. E outros vão até um pouquinho mais, né? Do que as primeiras tentativas, mas ele no meio do caminho ele se cansa, ele fala, de novo, não vou começar de novo não, né? Tô cansado, né? E ao invés de fazer uma pausa, descansar e retomar, a pessoa desiste, já se entrega, fala, não vou conseguir mesmo, largo mão. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente saber é o que significa desistência. Qual o significado da desistência? Vou reduzir a minha imagem para a gente conseguir ver aí o organograma por completo. Quando a gente desiste, nós estamos renunciando a direito que se é titular. Então, às vezes você tem o direito, mas você tá, vou abrir mão, vou renunciar, eu tô cansada, é muita pressão, dá muito trabalho, eu não vou encarar o desafio, estou desistindo. Mas será que deve? Será que deve desistir? Porque existem coisas que realmente nós devemos desistir, abrir mão. Às vezes não vale a pena entrar em discussões, em conflitos, em atritos, que só vai dar desgaste, não vai levar a resultado nenhum. Então é melhor desistir. Mas tem coisas que são importantes e que não devem jamais serem desistidas. Porque existem promessas de Deus para você. E você vai desistir das promessas de Deus? Eu sei que Deus tem planos ao seu respeito. Você vai desistir desses planos, destes sonhos? Porque dá trabalho, porque pode levar tempo, vai necessitar de um empenho. E aí? Vamos desistir? Mas também existem circunstâncias que nós devemos desistir. E quando a gente desiste, quando a gente está abrindo mão de algo, nós estamos deixando aquela coisa morrer. Vai trazer a morte, como aconteceu com aquele botão que desistiu no meio do caminho, ele vai morrer. Então, existem coisas, sim, nas nossas vidas que necessitam ser mortas. E para essas coisas, aí eu devo desistir. Vamos dar um exemplo? Tem coisas que não são boas, né? Um vício que está fazendo mal para a sua saúde. Para que você vai insistir nisso? Não é melhor desistir? Nesse caso, a desistência, beleza, tá tudo ok. Eu tenho um filho que tá dando trabalho. Eu vou desistir do meu filho? Opa, peraí, um filho é uma promessa de Deus para você. Você não pode abrir mão assim rapidamente, facilmente. Concordam comigo? A sua família é um presente, você não pode, vou abrir mão, tô entregando para Deus. Ainda tem gente que fala assim, tô entregando para Deus. Mas Deus entregou a responsabilidade dos filhos para os pais. É você, pai e mãe, que tem que cuidar, que tem que educar, que tem que orientar, mostrar o caminho. É você, marido, que tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então essa obrigação é tua. Então eu vou largar a mão. Não, você, esposa, você tem um compromisso.
Quem foi lá no altar fazer aliança foram os dois, de livre e espontânea vontade. Então agora não é tchau, né? Vou desistir. Não. É promessa, aquilo que Deus te deu, você não abre mão. Você não deve abrir mão. Tem pessoas que Deus colocou no coração sonhos, projetos para fazer. E aí a pessoa, vou largar a mão, tá demorando muito, né? Imagine Noé, gente, que teve que construir a arca. Ali nunca tinha chovido, mas era um projeto, era um sonho. Ok, vou fazer. Vou construir a arca. Então, cada um tem os seus desafios, e não sou eu quem vou dizer o que você deve ou não desistir. Mas você deve buscar uma direção, uma orientação de Deus para saber aquilo que você não desiste, que você não abre mão, que você vai lutar, que você vai defender daquilo que você tem que abrir mão, deixar ir, deixar morrer. E eu achei muito interessante um texto que fala um pouco sobre isso, a respeito de desistência quando ela não é uma opção e a desistência quando ela é uma obrigação. Tem coisas que vão morrer, vão precisar morrer. Eu quero ler com você esse texto. Esse texto, ele está em 2 Coríntios 4, dos versículos 8 ao 12. Eu vou deixar minha imagem pequena, porque o importante aqui é o texto. Vou ler com você. Embora experimentemos todo tipo de pressão, olha a pressão, e quem que não passa por pressão, hein? Não somos esmagados. Porque quando você está em Cristo, quando você está enxertado na oliveira verdadeira, a pressão vai vir, a dificuldade vai vir, mas essa pressão não vai te esmagar, né? Às vezes não sabemos o que fazer. E às vezes as circunstâncias ficam tão complexas que realmente nós não temos direção, não temos. Oi, o que eu faço agora? Né? Aí eu tenho que buscar onde? Lá na raiz da oliveira. Eu tenho que buscar direção em Deus. Mas desistir não é uma opção. Então, desistência não é, eu quero, eu desisto. Não, 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 não. Tem desistência que ela não é uma opção. E eu e você precisamos discernir isso em Deus. Nós somos perseguidos por outros, mas Deus não nos abandonou. Eu tô com dificuldade para ler porque a letra tá pequenininha. Às vezes a perseguição pode vir sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, no trabalho, em cima dos seus sonhos, em cima dos seus projetos, mas Deus está com você, Ele não te abandonou. Não é hora de desistir. Tem gente que tá ali, ó, prestes a alcançar, prestes a tomar posse, e aí ele, desistir, volta para trás. Gente, não é hora, se não é hora de desistir, não abra mão, não abra mão. Podemos ser derrubados por dentro, eu que pus entre parênteses, mas não fora. Às vezes a gente está detonado por dentro, pela circunstância, pela situação, pela dificuldade, mas eu tô de pé, ainda não desisti. E é assim que a gente tem que reagir. Se é algo que é um propósito de Deus na sua vida, eu tô de pé. Por fora eu tô de pé. Posso até estar meio balançado por dentro, mas por fora eu tô de pé, porque eu tô manifestando a minha confiança em Deus, eu tô manifestando a minha fé em Deus. Compartilhamos continuamente da morte de Jesus.
em nossos próprios corpos. Olha que interessante. Existem coisas que eu e você, nós teremos que desistir, nós vamos ter que abrir mão. E aí nós vamos estar provando o quê? A morte. A morte, às vezes, no nosso próprio corpo, eu vou ter que provar da morte. Como eu disse, tem coisas que é melhor desistir. Exemplo, um vício. Eu vou ter que matar ele dentro de mim. Então, morreu. Se é algo que não que causa danos à saúde, que não é bom para a saúde, é melhor deixar o vício morrer. Então, abre mão. Um exemplo, entre tantas outras coisas que às vezes você vai ter que fazer uma reflexão para saber: será que tem algo que eu preciso desistir? Que precisa morrer dentro de mim? Pode ser um pecado. Então tem que matar esse pecado. Pecado é algo que não agrada a Deus. É algo que retém o seu crescimento. Vai fazer você não alcançar os seus objetivos. Então, compartilhamos continuamente da morte de Jesus em nossos próprios corpos, para que, olha que interessante, para que a vida ressurreta de Jesus seja revelada por meio da nossa humanidade. Interessante que nós passamos recentemente pela Páscoa, né? E Jesus, ele foi o sacrifício vivo para a remissão de nossos pecados, mas ele ressuscitou. E da mesma forma que ele morreu para ressuscitar, muitas vezes algumas coisas em nós certamente precisarão morrer para que elas sejam ressuscitadas, né? Para que Deus traga vida, para que a vida de Jesus seja revelada em nós, na nossa humanidade. Consideramos que viver significa que estamos continuamente sendo entregues à morte. Por causa de Jesus, para que a vida ressurreta de Jesus seja revelada por meio da nossa humanidade. Então, a nossa vida é uma constante seleção daquilo que eu tenho que desistir e daquilo que eu não tenho que desistir, que eu não vou abrir mão. Então, existem coisas que você vai abrir a mão. E tem coisas que você, não vai abrir a mão. Você vai falar, isso aqui é muito precioso, é muito valoroso, não vou desistir. Para que a vida de Jesus seja revelada à nossa humanidade. Então, a morte está trabalhando em nós, mas ela libera a vida em você. Então, a morte está trabalhando em nós, mas ela vai liberar a vida. Às vezes, tem tantas pessoas que estão apegadas às coisas que estão mortas já. Mas tá lá, segurando o defunto, né? Tá agarrada no defunto, solta, gente. Tem coisa que tem que desistir, que já morreu. E quando você desiste, é morte mesmo, Se Deus mandou largar, mandou desistir, não perca tempo. Mas se ele falar, olha, isso é teu, aí você vai defender. Você vai defender com todas as suas forças. Com seu tempo, com sua vida, sua energia. Você não deve abrir mão dos seus filhos, não deve abrir mão do seu esposo, não deve abrir mão da sua esposa, porque hoje tá tudo assim, muito. As pessoas desistem muito facilmente, não estão levando a sério alianças que ela fez lá no altar, casamento. Né, diante de Deus, diante da igreja, jurou que ia estar junto na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, e de repente deu uma incompatibilidade de gênios.
né? Não, vai se ajustar. É Deus que está nisso? É Deus que mandou separar? Ou você está desistindo antes do tempo? Tem que discernir, tem que saber o que é para ser feito. E assim, eu quero encerrar. Opa! Tecnologia. Eu quero encerrar ficando aqui no meio, ó, no meio das imagens. De um lado você tem as flores que alcançaram o objetivo, que alcançaram a floração, que seguiram, que não desistiram no caminho. E do outro lado tem um botão que desistiu. Então, que você saiba valorizar aquilo que você não abre mão, que você não deve desistir, daquilo que você tem que desistir. Adriana, como é que eu vou saber isso? Quem pode te falar isso no seu coração, muito melhor do que eu, é o próprio Deus. Porque eu sou uma pessoa limitada. Eu mal sei, eu tenho que buscar em Deus o que eu vou abrir mão e aquilo que eu não vou abrir mão, né? E, e realmente teve coisas na minha vida que eu tive que abrir mão. Deus falou: abre mão, deixa aí. E tem coisas que ele falou: olha, isso não, isso é para você continuar. Ah, mas tá demorando. Não, persevera, tenha fé, tenha esperança, né? E à medida que você retoma os sonhos, que você retoma os projetos que Deus tem para você, você é renovado, você recebe um novo vigor e você resgata aquilo que ele falou para você fazer. E você vai ter alegria em resgatar, em desenvolver novamente esses projetos, esses sonhos que Deus tem para você. Quantas pessoas aí têm enterrado seus dons, têm enterrado talentos natos que você nasceu com eles e estão parados? Quanto potencial aí que está estagnado e Deus está querendo, ó, põe para fora, compartilha. E cada pessoa tem talentos, cada pessoa tem dons que ele distribuiu. Então não desista. Aquilo que Deus deu para você não é para ser jogado no lixo, não é para ficar guardado numa gaveta, mas é para ser colocado em movimento. Quero te desejar uma boa semana, que você reflita nas coisas que você não pode desistir e naquilo que você precisa desistir. E novamente te convido a seguir o canal Florescendo no Deserto 21. E se você puder, deixa um comentário aqui embaixo, que isso nos ajuda a divulgar o vídeo. E compartilhe com um amigo, um familiar que também precisa ouvir essa palavra. O que desistir e o que não devemos desistir. Um beijão para você, que Deus te abençoe.